Oi gente, meu nome é Sara Mota e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um sketchbook. Vou passar os materiais aí e já já a gente começa o nosso tutorial. Nessa primeira parte eu vou fazer a dobradura das folhas, porque pra mim é uma das partes mais chatinhas, e aí eu tô usando um bloco de folha 180 gramas da Credex, que é um papel muito bom, eu recomendo para quem não pode comprar os outros papéis mais caros para desenho. E essa primeira folha vai ser a folha que nós vamos usar para fazer a medida dos furinhos nas outras folhas. Então eu geralmente separo os meus maços de folhas em 5 e eu vou dobrando elas bem certinha no meio. Tem que juntar bem as pontas para que elas fiquem bem rentes uma à outra e a sua folha ela fique bem dobrada. E eu uso uma tesoura para poder fazer com que essa dobradura ela fique melhor. E depois de dobrada as folhas elas vão ficar assim. E você vai fazer esse mesmo processo com as outras folhas do bloco, até elas ficarem assim. E eu geralmente ponho um maço por cima escrito e por baixo para eu saber onde é que vai ficar o começo e o fim do meu sketchbook. E agora nós vamos fazer a marcação dos furinhos. Eu geralmente pego uma régua e eu separo os furinhos de 1 em 1 centímetro. Mas aí você pode fazer a seu critério, porque eu gosto de furar a folha inteira, mas você pode fazer tipo assim, 3 furinhos embaixo e 3 furinhos em cima, se lembrando de medir a distância entre eles para eles não ficarem muito diferentes. Então, quando você for furar, você pega um caderno velho e põe as folhas por cima. Então eu peguei a régua para poder fazer a marcação com os furinhos e alinhei ela com as linhas da dobradura. E com isso eu peguei o meu compasso e fui furando. Eu recomendo usar o compasso do que um furador, porque o compasso ele é menor e tem a ponta mais fina, né? E um furador às vezes pode causar um furo maior do que o desejado. E foi assim que ficou o caderno, viu? Se vocês tivessem feito isso numa mesa de MDF, por exemplo, ela teria saído toda furada. E certifique-se de botar os furinhos alinhados, assim como eu tô fazendo, pra a costura poder ficar certinha. Não importa se ficou uma diferença entre os furinhos ou se eles ficaram, entre aspas, tortos na linha da folha, porque isso não vai interferir muito na sua costura. Você só tem que deixar eles bem alinhados para que ela não saia torta ou dê ruim. Então eu peguei a minha linha e a minha agulha para poder fazer a costura. E agora nessa parte eu vou desacelerar o vídeo para que vocês possam ver direitinho como fazer a costura. Primeiro você enfia a agulha no primeiro buraquinho e vai passando ela pelos outros até chegar no final da folha, como eu tô fazendo aí. E chegando nesse fim, você vai fazer todo o caminho de volta pelas partes que você não passou a agulha. Você só vai fazer o caminho oposto de volta e segue como eu tô fazendo aí. Nessa parte, faça com bastante calma e sem desespero se a linha embolar, porque é normal. Você tem que ter uma mão leve para que
ela não acabe embolando e você não tenha que ter a dor de cabeça de desembolar ela todinha, porque às vezes ela pode dar um nó. Aí então você tem que fazer isso com bastante calma e quando chegar no fim, enfia a agulha pela parte da alça da costura, como eu tô fazendo aí. E dê um nozinho, para ela poder ficar mais firme. Agora vamos fazer a costura dos outros maços. Esse aí é um pouco mais complicadinho do que a costura da primeira leva de folhas. Eu vou mostrar aí pra vocês. Você enfia a agulha devagarinho pelo primeiro buraquinho. Pode ir enfiando folha por folha se ela não passar de primeira. É até melhor porque você corre menos o risco de furar errado. Então você puxa a agulha e depois passa ela pelo outro buraquinho. Quando você passar, você vai passar a agulha entre essas duas primeiras linhas da costura do buraquinho, como eu tô fazendo. Passa por uma, depois passa pela outra e põe a agulha de volta no buraquinho. E você vai repetir essa mesma costura para o resto dos buraquinhos e para o resto dos maços. Caso a sua agulha ela venha ficar curta, como ficou aí, não tem problema. Você faz um nó na linha que está curta, tirando a agulha, e depois põe mais linha no buraquinho da agulha. E para você poder continuar usando a nova linha, você vai fazer um nó nas linhas que já estão no maço, como eu tô fazendo aí. Você pega ela, abre as linhas que estão na agulha e depois passa ela por dentro assim, formando um nó e continua tranquilamente, puxando a linha devagar, porque às vezes é comum ela embolar. Quando você chegar no último furinho, você faz um nó na linha só para você conseguir ir para a linha de cima. É porque eu faço isso para me certificar de que vai ficar bem costurado. E agora já fizemos toda a costura de todos os maços e olha só como é que alinhar os furinhos deixa a costura retinha. Não vai ficar 100%, mas é normal, é feito à mão. E agora nós vamos passar uma cola entre esses maços para que eles fiquem coladinhos e juntos. Então, antes eu costumo colocar os livros por cima do maço e pincelo a cola com um pincel. Então eu botei os livros em cima dela e deixei secando por mais ou menos uns 30 minutos. Depois eu peguei uma folha de caderno e fui, para poder colar a parte dela nas folhas do maço, eu coloco uma outra folha por baixo, pode ser a mesma folha chamex que você usou para poder fazer os furinhos, para a cola ela não escapar para as outras folhas. Aí depois você deixa mais um tempo de mais ou menos 1 hora ou um dia, então tá pronto o seu maço. Nessa hora eu peguei a folha chamex e eu fiz a medida dela um pouco maior do que o tamanho da folha. Tem que ser assim, porque aí a capa ela vai ficar com um espaço para poder proteger o maço. E você deve cortar uma pequena parte dela, como eu fiz aí, para dar mais articulação à capa. Ela deve ficar um pouco menor do que a folha comum. Então, para poder fazer a parte da capa do miolo, eu medi a altura e a largura e depois eu cortei numa
numa tira de caderno velho e cortei. Ela deve ficar do mesmo tamanho das outras capas de caderno. Para poder fazer a colagem certinho do tamanho da capa, eu botei fita crepe e eu botei ela com a parte da cola para cima, porque aí ela vai pegar as capas do caderno. E isso ajuda a você ver qual é o tamanho que as capas vão ficar, para você não ir de cabeça de uma vez quando você for colar o contact. E depois eu colei uma folha entre essas da capa, porque eu já estava certo do tamanho entre elas. E eu botei uma fita de plástico normal mesmo, para que a capa ela ficasse mais firme, né? Botei a fita em cima e embaixo, então eu fui fazer a medida. Gente, o contact para capa, ele tem que ser maior que a folha, porque ele precisa daquelas abas para a gente poder fechar. É como um embrulho, vai encapar, então precisa de um excesso sim. Então eu coloquei a capa de caderno no meio do contact e medi as pontas para poder cortar esses triângulos. Quando vocês cortarem, deixem esses triângulos aí, porque eles salvam vidas. Fiz o contorno a lápis em volta da capa do caderno para poder saber quais as partes que eu vou ter que dobrar. Dobrei o contact. Então eu fui colocando ele finalmente na capa. Esse negócio que eu tô usando na minha mão, eu fui tirando o contact e eu fui lixando o contact com aquilo para não deixar nenhuma bolinha de ar por baixo. É tipo como quando você vai botar um papel de parede e você precisa daquilo para que não sobre bolhazinhas de ar. Aí então eu fui fazer a parte de dentro, peguei uma cartolina preta que eu tinha aqui, é uma mistura de cartolina com papel cartão que eu não sei como é que é o nome, mas é. Aí então eu fiz a parte de dentro do meu sketchbook, colando na primeira folha, nas costas da primeira folha e depois fazendo isso com o outro lado. E agora, essa folha de rosto preta que eu coloquei no meu sketchbook, eu vou fazer a colagem dela nas capas. Então eu passo primeiro a cola e depois eu posiciono a folha preta de rosto. Colar a folha de rosto antes de dobrar o contact dá um acabamento melhor, porque como você vai colar ela primeiro, as partes que sobraram do contact para você colar, elas vão ficar por cima, então vai dar um acabamento um pouquinho mais profissional. Nessa hora também eu cortei as partes de dentro da capa para poder dobrar, que é como se fosse um trapéziozinho. E assim ficou o restante da capa, com esses acessos para poder dobrar. Nessa hora eu notei que a capa estava muito curta, então eu cortei e colei um pedacinho a mais de papelão de capa de caderno.
Aí então eu colei as folhas pretas e fui colocando com calma o contact por cima. Então eu fui arrumando a capa, fui arrumando os maços dentro do sketchbook. Botei o Super Bonder só para ela ficar mais firme e foi assim que ficou o meu sketchbook. Mas eu achei que tava faltando alguma coisa, então eu decidi fazer um desenho dentro dele. E nesse desenho eu usei uma caneta gel branca, tentei desenhar uma andorinha, só que a cabeça dela acabou saindo maior que o corpinho, então eu tive que apagar com a borracha e ficou meio amarelado. Aí depois eu assinei o meu nome e escrevi "Deixe sua imaginação voar", com algumas linhas como se estivesse simbolizando sair do bico da andorinha. E foi assim que ficou o meu sketchbook de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se preocupem se o seu sketchbook não ficou bonito, porque isso leva tempo, assim como o desenho. Isso leva tempo para poder aprender a ser feito e você vai descobrindo as suas formas de consertar os erros que você comete, como eu fiz ali com a capa, quando eu descobri que ela estava muito pequena, e o improviso que eu fiz com as pontas para elas poderem ficar com o contact para proteger. E foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, deem like nesse vídeo e me sigam no Instagram. Até mais!